Bom dia, gratidão a todos pela presença. Vamos iniciar o capítulo de hoje, Autobiografia de um Yogi. Capítulo de hoje, capítulo 30. Chama-se esse capítulo A Lei dos Milagres. O grande romancista Leon Tolstói, que tem uma nota falando que Tolstói e Mahatma Gandhi trocavam muita correspondência sobre a não violência, né? Que Tolstói também considerava o principal ensinamento de Cristo, como o não resistais ao mal com o mal. Mateus 5,39. Ao mal dever-se-ia existir apenas com seu oposto, lo- logicamente eficaz, o bem ou o amor. Bom, o grande romancista Leon Tolstói escreveu um delicioso conto, The Three Eremites, Os Três Eremitas, que seu amigo Nicholas Roerich resumiu assim: numa ilha viviam três velhos eremitas. Eram tão simples que usavam apenas esta oração: Nós somos três, tu és três, tem piedade de nós. Grandes milagres se manifestavam durante a ingênua prece. O bispo da região soube da existência dos três eremitas e da sua inadmissível oração, e decidiu visitá-los para lhes ensinar as invocações canônicas. Uma nota aqui falando que essa história tem base histórica, tá? Que tem base em que é algo que aconteceu mesmo. Bom, o bispo da região soube da existência dos três eremitas e de sua inadmissível oração, e decidiu visitá-los para lhes ensinar as invocações canônicas. Chegou à ilha, disse aos eremitas que aquela petição aos céus era indigna e ensinou muitas das orações habituais. Depois foi embora de barco, quando viu uma luz radiante que seguia a embarcação. À medida que a luz aproximava, ele distinguiu os três eremitas de mãos dadas, correndo sobre as ondas, no esforço de alcançar o barco. Esquecemos as preces que nos ensinou, gritavam eles, quando alcançaram o bispo, e nos apressamos a vir pedir-lhe que as repita. O bispo, assombrado, sacudiu a cabeça. Meus queridos, respondeu humildemente, continuem a viver com a sua antiga oração. Como foi que os três santos caminharam sobre a água? Como foi que Cristo ressuscitou o seu corpo depois de crucificado? Como foi que Lahiri Mahasaya, Cyril Tiswar realizaram seus milagres? A ciência moderna ainda não tem respostas, embora o alcance da mente mundial tenha sido repentinamente ampliado com o advento da era atômica. A palavra impossível está se tornando menos preeminente no vocabulário humano. As escrituras védicas declaram que o mundo físico opera sobre uma lei fundamental, a de Maya, o princípio da relatividade e da dualidade. Deus, a única vida, é a unidade absoluta. Para aparecer como as manifestações diversas e separadas da criação, ele usa um véu falso e irreal. Este véu dualístico e ilusório é Maya. Grandes descobertas científicas dos tempos modernos confirmaram este simples pronunciamento dos rishis da antiguidade. A lei do movimento de Newton é uma lei de Maya. Para cada ação existe sempre uma reação, igual e contrária. As ações recíprocas de dois corpos quaisquer, sendo iguais, têm sempre direção opostas. Ação e reação são, pois, exatamente iguais. Existir uma força ímpar é impossível. Precisa haver e sempre há um par de forças iguais e contrárias. Todas as atividades naturais básicas denunciam a sua origem, Maya.
A eletricidade, por exemplo, é um fenômeno de atração e repulsão. Seus elétrons e prótons são opostos elétricos. Outro exemplo, o átomo ou partícula final da matéria é, como a própria Terra, um ímã com polos positivos e negativos. Todo o mundo dos fenômenos está sob o inexorável domínio da polaridade. Nenhuma lei de física, química ou outra ciência pode jamais estar livre dos inerentes princípios opostos ou contrastantes. A ciência física, portanto, não pode formular leis fora de Maia, o verdadeiro tecido e estrutura da criação. A própria natureza é Maia. As ciências naturais precisam forçosamente lidar com a inelutável essência da natureza, já que em seus domínios ela é eterna e inexaurível. Os futuros cientistas só poderão sondar um aspecto após outro de sua, de sua variada infinidade. Sendo assim, a ciência continua em perpétuo fluxo, não sendo capaz de alcançar nada definitivo. Apta, é verdade, para descobrir as leis de um cosmos já existente e funcional, mas impotente para detectar o autor e o único operador da lei. São bem conhecidas grandiosas manifestações da gravidade e da eletricidade, mas o que são, nenhum mortal o sabe. Marconi, o grande inventor, admitiu a inadequação teleológica da ciência ao dizer: é absoluta a incapacidade da ciência para resolver a vida. O fato seria realmente aterrador se não houvesse a fé. O mistério da vida é, de certo, o mais persistente problema jamais proposto ao pensamento humano. Transcender Maia foi a tarefa dada à raça humana pelos profetas milenares. Elevar-se acima da dualidade da criação e perceber a unidade do Criador, eis o objetivo supremo do homem. Os que se apegam à ilusão cósmica precisam aceitar sua lei essencial de polaridade, fluxo e refluxo, ascensão e queda, noite e dia, prazer e dor, bem e mal, nascimento e morte. Este padrão cíclico assume certa monotonia angustiante depois que o homem passa por alguns milhares de nascimentos humanos. Ele começa então a lançar um olhar de esperança para além das compulsões de Maia. Remover o véu de Maia é descobrir o segredo da criação. Quem assim desnuda o universo é o único monoteísta verdadeiro. Todos os demais estão adorando imagens pagãs. Enquanto o homem permanecer sujeito às ilusões dualísticas da natureza, sua deusa é Maia, a de dupla face, como Jano. Ela não pode conhecer o Deus único e verdadeiro. No homem, a ilusão do mundo Maia manifesta-se como avidya, literalmente não conhecimento, ignorância, ilusão. Maya, ou avidya, nunca pode ser destruída por convicção intelectual ou análise, mas somente alcançando o estado interno de Nirvikalpa Samadhi. Os profetas do Velho Testamento e os videntes de todas as épocas e terras falavam a partir desse estado de consciência. Ezequiel disse, 43, 1 a 2. Então me levou à porta a porta que dá para o Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. Através do olho divino da testa, Oriente, o Yogi leva sua consciência a se ingrar na onipresença, ouvindo o verbo ou Om, o som divino de muitas águas, as vibrações de luz que constituem
a única realidade da criação. Em meio aos trilhões de mistérios do cosmos, o mais fenomenal é a luz. Ao contrário das ondas sonoras, cuja transmissão exige o ar ou outro meio material, as ondas de luz transpõem livremente o vácuo do espaço interestelar. Elas dispensam até mesmo o hipotético éter, considerado na teoria ondulatória o meio interplanetário da luz. Se levarmos em conta a teoria de Einstein, as propriedades geométricas do espaço tornam desnecessária a teoria do éter. Em qualquer destas hipóteses de todas as manifestações naturais, a luz permanece como a mais sutil, a mais livre de dependência material. Nas gigantescas concepções de Einstein, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, domina toda a teoria da relatividade. Ele prova matematicamente que a velocidade da luz, tanto quanto a mente finita do homem pode alcançar, é a única constante de um universo em fluxo. Deste absoluto, a velocidade da luz, dependem todos os padrões humanos de tempo e de espaço. Não mais abstratamente eternos como considerados até então, o tempo e o espaço são fatores relativos e finitos. Eles obtêm sua validade como medidas condicionais, unicamente em referência ao padrão métrico da velocidade da luz. Juntando-se ao espaço como relatividade dimensional, o tempo está agora reduzido à sua verdadeira natureza, uma simples essência de ambiguidade. Com alguns rabiscos equacionais de caneta, Einstein baniu do universo toda a realidade fixa, exceto a da luz. Em sua teoria de campo unificado, posterior à teoria da relatividade, o grande físico procurou reunir numa só fórmula matemática as leis da gravidade e do eletromagnetismo, reproduzindo a estrutura cósmica, a variação de uma única lei. Einstein alcançou, através das eras, os Riches, que proclamaram um único tecido da criação, a maia proteiforme. Einstein estava convencido de que o elo entre as leis do eletromagnetismo e da gravidade podiam ser expressas numa fórmula matemática, a teoria do campo unificado, na qual ele trabalhava quando este livro foi escrito. Apesar de Einstein não ter vivido para completar seu trabalho, muitos físicos atuais compartilham sua convicção de que o elo será encontrado. Da memorável teoria da relatividade nasceram as possibilidades matemáticas de explorar o átomo final. Grandes cientistas agora afirmam audaciosamente que não só o átomo é energia, em vez de matéria, mas também que a energia atômica é essencialmente substância mental. Reconhecer francamente que a ciência física lida com o mundo de sombras é um dos progressos mais significativos, escreveu Sir Arthur Stanley Eddington, Jornal da Natureza Física. No mundo da física, observamos um jogo de aparências, que é o próprio drama da vida cotidiana. Meu cotovelo, uma sombra. Apoia-se sobre a mesa, outra sombra. A tinta, sombra. Desliza sobre o papel, sombra. Tudo é simbólico. O físico não vai além do símbolo. Então vem a mente alquimista que transmuta os símbolos. Para concluir em termos crus, a substância do mundo é substância mental. Com a recente invenção do microscópio eletrônico, veio a prova. Com a recente
invenção do microscópio eletrônico, veio a prova definitiva de que a luz é a essência dos átomos e que a natureza é inevitavelmente dual. O The New York Times deu a seguinte notícia em 1937 sobre a demonstração de um microscópio eletrônico numa reunião da American Association for the Advanced of Science, a Associação Americana do Avanço da Ciência. A estrutura cristalina do tungstênio, até hoje conhecida apenas indiretamente por meio de raio-x, delineou-se com nitidez em uma tela fluorescente, mostrando 9 átomos dispostos simetricamente em retículo cúbico, com um átomo em cada canto e um no centro. Os átomos do retículo cristalino do tungstênio apareciam na tela fluorescente como pontos de luz em disposição geométrica. As moléculas de ar que bombardeavam o cubo cristalino de luz podiam ser observadas como pontos dançantes de luz, lembrando pontos de luz solar que tremeluzem em água agitada. O princípio do microscópio eletrônico foi descoberto pela primeira vez em 1927 pelos doutores Clinton Davidson e Lester Chermer, dos laboratórios da Bell Telephone de Nova York, que descobriram que o elétron tem dupla personalidade, pois apresenta características de partícula e de onda, isto é, matéria e energia. A qualidade de onda deu ao elétron a característica de luz. Iniciou-se a pesquisa para criar meios de obter a convergência de um feixe de elétrons da mesma maneira que as lentes convergem a luz para um ponto. Por esta descoberta da qualidade médico e monstro do elétron, demonstrando que o reino inteiro da natureza física possui dupla personalidade, o Dr. Davidson recebeu o Prêmio Nobel de Física. Escreveu Sir James Sims em Mysterious Universe, da Universidade de Cambridge. O curso do conhecimento dirige-se a uma realidade não mecânica. O universo começa a se parecer mais a um grande pensamento do que uma grande máquina. A ciência do século XX soa assim como uma página dos veneráveis Vedas. Da ciência, pois, se assim há de ser, aprenda o homem a verdade filosófica de que não existe universo material. Sua textura, urdidura é maia, ilusão. Submetidas à análise, dissolve-se todas as miragens da realidade. À medida que se derrubam, uma a uma, as escoras tranquilizantes do mundo físico, o homem mal percebe sua confiança idólatra, sua transgressão do mandamento divino. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Em sua famosa equação que resume a equivalência de massa e energia, Einstein provou que a energia, em qualquer partícula de matéria, é igual à sua massa ou peso, multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz. Obtém-se a liberação das energias atômicas pelo aniquilamento das partículas materiais. A morte da matéria deu nascimento à era atômica. A velocidade da luz é uma constante ou um padrão matemático, não porque seja um valor absoluto nos 300 mil quilômetros por segundo, mas porque nenhum corpo material cuja massa aumente com sua velocidade pode jamais alcançar a velocidade da luz. Em outras palavras, só um corpo material cuja massa fosse infinita
poderia igualar a velocidade da luz. Esta concepção nos leva à lei dos milagres. Mestres capazes de materializar e desmaterializar seus corpos e outros objetos, de mover-se com a velocidade da luz, de utilizar os raios de luz criadora para tornar visível qualquer manifestação física, cumpriram a condição da lei. Sua massa é infinita. A consciência de um yogi perfeito identifica-se facilmente, não com um corpo limitado, mas com a estrutura universal. A gravidade, seja a força de Newton, seja a manifestação da inércia de Einstein, é impotente para obrigar o mestre a exibir a propriedade do peso, condição gravitacional característica de todos os objetos materiais. Aquele que se conhece como espírito onipresente não está mais sujeito à rigidez do corpo no tempo e no espaço. Seus cordões de segurança rompidos cederam ao dissolvente eu sou ele. Haja luz e houve luz. Gênesis 1.3. Na criação do universo, o primeiro mandamento de Deus deu nascimento à essência estrutural, a luz. Nos fulgores desse meio imaterial ocorrem todas as manifestações divinas. Devotos de todas as épocas testemunham a aparição de Deus como chama e luz. E os seus olhos eram como chama de luz. E o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força, nos diz São João, Apocalipse 1:14, 16. O yogi, que por meio da meditação perfeita fundiu sua consciência com o Criador, percebe que a essência do cosmos é a luz, vibrações de energia vital. Para ele não há diferença entre os raios de luz que compõem a água e os raios de luz que compõem a terra. Livre da consciência da matéria, livre das 3 dimensões do espaço e da 4ª dimensão do tempo, um mestre transfere seu corpo de luz com igual facilidade sob ou através dos raios de luz da terra, da água, do fogo e do ar. Se o teu olho for único, todo o teu corpo será luminoso. Mateus 6:22. Se o teu olho for único, todo o teu corpo será luminoso. A concentração prolongada no olho espiritual libertador capacita o yoga a destruir todas as ilusões relativas à matéria e ao peso gravitacional. Ele vê o universo como o Senhor o criou, uma essência, uma indiferenciada massa de luz. As imagens ópticas, diz o Dr. Electrolam, de Harvard. As imagens ópticas formam-se segundo o mesmo princípio das gravuras comuns a meio tom, autotipia, isto é, constituem-se de minúsculos pontos ou grânulos demasiado pequenos para serem percebidos pelo olho. A sensibilidade da retina é tão grande que a sensação visual pode ser produzida por relativamente poucos quanta de luz adequada. A lei dos milagres pode ser posta em execução por qualquer homem que tenha alcançado a experiência de que a essência da criação é luz. Um mestre emprega seu divino conhecimento dos fenômenos da luz para projetar instantaneamente no plano das manifestações perceptíveis os ubíquos átomos de luz. A forma efetiva dessa projeção, seja o que for, uma árvore, um remédio, um corpo humano, é determinado pelo desejo de yogi por seu poder de vontade e de visualização. À noite, o homem entra em consciência onírica e escapa,
das falsas limitações egoístas que constituem sua moldura diária. Ao dormir, ele tem uma demonstração sempre recorrente da onipotência de sua mente. Eis que no sonho aparecem amigos mortos há longo tempo, os continentes mais remotos, a ressurreição de cenas da infância. A consciência livre e não condicionada de que todas as pessoas experimentam ligeiramente em determinados sonhos é o estado mental permanente de um mestre sintonizado com Deus, inocente de todas as motivações pessoais e entregando a vontade criativa concedida pelo Criador. O yogi recombina os átomos de luz do universo para satisfazer qualquer oração sincera de um devoto. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Gênesis 1:26. Com esse objetivo foram feitos o homem e a criação, para que ele se levasse à condição de mestre de Maya e reconhecesse seu domínio sobre o cosmos. Em 1915, pouco depois de meu ingresso na Ordem dos Swamis, tive uma visão singular. Por intermédio dela, compreendi a relatividade da consciência humana e percebi claramente a unidade da luz eterna, a luz eterna por trás das dolorosas dualidades de Maya. A visão me ocorreu quando eu estava sentado certa manhã em meu quartinho no sótão da casa de meu pai, em Gapar Road. Havia meses a Primeira Guerra Mundial assolava a Europa. Eu vinha refletindo com tristeza na vasta cobrança que a morte fazia. Ao fechar os olhos em meditação, minha consciência transferiu-se subitamente para o corpo de um capitão no comando de um navio de guerra. O estrondo da artilharia explodia no ar. As baterias do litoral e os canhões do navio trocavam tiros. Uma pesada bomba atingiu o depósito de pólvora e despedaçou violentamente o meu navio. Atirei-me à água junto com alguns marujos que sobreviveram à explosão. Com o coração pulsando aceleradamente, alcancei a praia a salvo, mas ai, uma bala perdida terminou seu rápido voo em meu peito. Gemendo, caí no chão. Meu corpo inteiro paralisou-se. Entretanto, eu tinha consciência de possuí-lo, como se tem de uma perna que adormeceu. Então, o misterioso passo da morte me alcançou, pensei, exalando o último suspiro e a mergulhar na inconsciência quando, viva, achei-me sentado na postura de lótus em meu quarto em Gaspar Road. Lágrimas histéricas brotavam de meus olhos, enquanto dava pancadinhas e beliscava cheio de alegria minha propriedade reconquistada, um corpo livre de um orifício de bala no peito. Balancei-me de um lado para o outro, respirando deliberadamente, para ter certeza de que estava vivo. Em meio às autofelicitações, novamente senti minha consciência ser transferida para o corpo morto do capitão na praia ensanguentada. Absoluta confusão mental apoderou-se de mim. Senhor, orei, estou morto ou vivo? Um ofuscante jogo de luz encheu todo o horizonte. Uma vibração suavemente rumorejante modulou-se em palavras. Que tem a vida ou a morte a ver com a luz? A imagem da minha luz eu te fiz. As relatividades da vida e da morte pertencem ao sonho cósmico. Contempla teu ser sem sonhos. Desperta, meu filho, desperta. Como parte das etapas no despertar do ser humano, o Senhor inspira o cientista a descobrir, na época e no lugar certos, os segredos de sua criação. Muitas descobertas modernas ajudam o homem a compreender o cosmos como expressão variada de um único poder, a luz.
guiada pela inteligência divina. As maravilhas do cinema, do rádio, da televisão, do radar, da célula fotoelétrica, o extraordinário olho elétrico, as prodigiosas energias atômicas, tudo é baseado no fenômeno eletromagnético da luz. A arte cinematográfica pode retratar qualquer milagre. Do ponto de vista das impressões visuais, suas trucagens permitem todos os prodígios. Um homem pode ser visto como um transparente corpo astral, desprendendo-se de sua grosseira forma física. Pode caminhar sobre a água, ressuscitar os mortos, inverter a sequência natural do desenvolvimento das coisas e brincar e anular o tempo e o espaço. Um perito pode juntar as imagens fotográficas como quiser, obtendo maravilhas ópticas semelhantes a de um verdadeiro mestre que produz com autênticos raios de luz. Os filmes de cinema, com suas imagens animadas, ilustram muitas verdades concernentes à criação. O diretor cósmico escreveu os roteiros de seus próprios filmes e convocou enormes elencos para os cenários dos séculos. Da cabine de projeção da eternidade, ele envia seus raios de luz através dos filmes de eras sucessivas, e as cenas se projetam na tela do espaço. Exatamente como as imagens cinematográficas parecem reais, mas são apenas combinações de luz e sombra, assim também a variedade universal é uma aparência ilusória. Os planetas, com suas incontáveis formas de vida, nada mais são que imagens de um filme cósmico. Temporariamente verdadeira aos cinco sentidos do homem, as cenas transitórias são projetadas na tela da consciência humana pelo infinito raio criador. O público de um cinema pode olhar para cima e ver que as imagens na tela aparecem com o auxílio de um feixe de luz sem imagens. Do mesmo modo, o colorido drama universal deriva da branca e única luz da fonte cósmica. Com engenhosidade inconcebível, Deus encena superproduções para a diversão de seus filhos, fazendo-os simultaneamente atores e espectadores de seu cinema planetário. Certo dia entrei no cinema para ver um documentário dos campos de batalha europeus. A Primeira Guerra Mundial ainda se travava no Ocidente. O jornal cinematográfico apresentava a carnificina com tanto realismo que deixei o cinema com o coração consternado. Senhor, rezei, por que permites tanto sofrimento? Com enorme surpresa, recebi sua resposta instantânea. Sob a forma de uma visão dos verdadeiros campos de batalha da Europa. A cena, repletas de mortos e agonizantes, ultrapassava em crueldade qualquer representação do documentário. Olhe com atenção, uma voz suave dirigia-se à minha consciência interiorizada. Você verá que estas cenas, agora ocorrendo na França, não são mais que um jogo de luz e sombra. Elas constituem um filme cósmico, tão real e tão irreal como o documentário que você acabou de ver. Um filme dentro de outro filme. Meu coração ainda não estava consolado. A voz divina continuou. A criação é ao mesmo tempo luz e sombra. Do contrário, nenhum filme seria possível. Sempre precisa existir uma alternância na supremacia entre o bem e o mal de Maia. Se a alegria fosse ininterrupta aqui neste mundo, viria o homem a desejar um outro? Sem o sofrimento, ele dificilmente trata de recordar que abandonou seu lar eterno. A dor é aguilhoada para despertar a memória. A vida de escape é a sabedoria. A tragédia da morte é irreal. Os que tremem diante dela são como o autor ignorante que morre de pavor no palco quando se dispara contra ele um cartucho de pólvora seca.
Minhas criaturas são filhos da luz, não dormirão para sempre na ilusão. Embora eu tivesse lido descrições de Maia nas escrituras, elas não me deram a profunda percepção interna que veio com as visões pessoais e com as palavras simultâneas de consolo. Os valores de um indivíduo se modificam profundamente quando ele por fim se convence de que a criação é apenas um vasto filme e na sua própria realidade não está no filme, e sim além dele. Quando terminei de escrever este capítulo, sentei-me na postura de lótus sobre minha cama. 2 abajures iluminavam tenuamente o quarto. Erguendo o olhar, percebi que o teto estava pontilhado de luzinhas cor de mostarda, cintilantes e trêmulas, como centelhas radioativas. Miríades de raios, como riscos de lápis ou linhas de chuva, reuniram-se num feixe transparente e jorraram em silêncio sobre mim. Imediatamente meu corpo físico perdeu sua densidade e metamorfoseou-se em textura astral. Tive a sensação de flutuar, enquanto o corpo sem peso, mal tocando a cama, movia-se ligeiramente, ora para a esquerda, ora para a direita. Olhei ao redor do quarto. Móveis e paredes permaneciam os mesmos, mas a pequena massa de luz multiplicara-se tanto que o teto era invisível. Eu estava maravilhado. Este é o mecanismo do cinema cósmico. Uma voz falou como se viesse do interior da luz, projetando um feixe de raios na tela branca dos lençóis de sua cama. Ele está produzindo o filme de seu corpo. Observe, seu corpo nada mais é que luz. Olhei para meus braços e os movi para trás e para frente, mas não consegui sentir-lhes o peso. Uma alegria estática inundou-me. O talo cósmico de luz, florescendo na forma de meu corpo, parecia uma divina reprodução dos raios luminosos que saem da cabina de projeção de um cinema e manifestam-se na tela como imagens. Por muito tempo, assisti ao filme do meu corpo no cinema levemente iluminado do meu próprio quarto. Embora eu tenha tido muitas visões, nenhuma foi tão singular. Enquanto a ilusão da solidez do meu corpo se desfazia por completo, e à medida que se aprofundava a minha experiência de que a essência de todos os objetos é luz, ergui os olhos para o fluxo palpitante de Vitatrons e supliquei: Luz divina, por favor, reabsorve esta humilde imagem corporal em ti mesma, à semelhança de Elias, que subiu ao céu num carro de fogo. Evidentemente, esta oração causou alarme, pois o feixe de luz desapareceu. Meu corpo readquiriu seu peso normal e afundou-se na cama. O enxame de luzes ofuscante bruxuleou e sumiu. Minha hora de abandonar a terra ainda não chegara. Além disso, pensei filosoficamente, Elias bem poderia ter se desgostado com a minha presunção. Que uma nota, um milagre em geral, está em Reis 2, 11. Um milagre em geral considerado um efeito ou acontecimento sem leis ou além das leis. Mas, em nosso universo ajustado com precisão, todos os acontecimentos ocorrem segundo leis e são explicáveis por leis. Os assim chamados poderes milagrosos de um grande mestre são um acompanhamento natural de sua compreensão exata das leis sutis que operam no cosmos interior da consciência. Nada pode ser nada pode ser realmente chamado milagre, exceto no sentido profundo de que tudo é um milagre. Que cada um de nós esteja encerrados num corpo
Nada pode ser realmente chamado milagre, exceto no sentido profundo de que tudo é um milagre. Que cada um de nós esteja encerrado num corpo intrincadamente organizado e colocado numa terra que gira no espaço entre as estrelas, existe algo mais corriqueiro ou mais milagroso? Grandes profetas, como Cristo, Lahiri Mahasaya, costumam fazer muitos milagres. Esses mestres têm que executar uma grande e difícil missão espiritual para a humanidade. Ajudar milagrosamente os aflitos parece ser parte da missão. Decretos divinos são necessários para combater doenças incuráveis e problemas humanos insolúveis. Quando o nobre pediu a Cristo que curasse seu filho em Cafarnaum, Jesus respondeu com humor contrafeito: Se não verdes sinais e milagres, não crereis. Mas ele acrescentou: Vai, o teu filho vive. João 4, 46 a 54. Neste capítulo, dei a explicação védica de Maya, o poder mágico de ilusão que é subjacente ao mundo dos fenômenos. A ciência ocidental já descobriu que uma mágica de realidade permeia a matéria atômica. Entretanto, não apenas a natureza, mas também o ser humano, em seu aspecto mortal, está sujeito a Maya, o princípio da relatividade, contraste, dualidade, inversão, estados opostos. Não se deve imaginar que a verdade sobre Maia era compreendida apenas pelos rishis. Os profetas do Velho Testamento referiam-se a Maia com o nome de Satã, em hebraico, literalmente, o adversário. O Testamento grego, como equivalente para Satã, usa diabolos ou diabo. Satã ou Maia é o mágico do cosmos que produz a multiplicidade de formas para esconder a verdade única, sem forma. No plano de Deus e em seu jogo, Lila, a única função de Satã, ou Maia, é tentar desviar o homem do espírito para a matéria, da realidade para a irrealidade. Cristo descreve Maia pitorescamente como diabo homicida e mentiroso. O diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. O diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Isto é, a manifestação da consciência crística dentro do próprio ser humano destrói facilmente as ilusões ou obras do diabo. Maia existe desde o princípio por causa de sua inerência estrutural nos mundos fenomênicos. Estes se encontram em fluxo transitório como antítese à imutabilidade divina. Muito conhecimento, não é mesmo? Então, vamos buscar relembrar do que escutamos, do que lemos, do que ouvimos sobre esse capítulo, tudo que foi falado, tudo o que fez sentido em nós mesmos, em nossas células. Respira profundamente, solta o ar. Vamos fazer uma respiração alternada. Respira de um lado, 2, 3, 4, segura. 2, 3, 4, solta do outro lado. 2, 3, 4, 5, 6. Do lado que soltou, respira. 2, 3, 4, segura. 2, 3, 4, solta do outro lado. 2, 3, 4, 5, 6. Respira, segura, solta do outro lado.
Respira, segura, solta do outro lado, respira, segura, solta do outro lado. Fecha os olhos, vamos ficar em silêncio, buscando lembrar do que acabou de ser dito. Respira profundamente, expira profundamente, solta o ar e abre os olhos lentamente. Em gratidão e alegria. Bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.